Olá, essa é a nossa série de entrevistas, onde as pessoas trazem as suas realidades nesse momento de pandemia. E o nosso entrevistado de hoje é o professor Alexander Omenco Neto, da FATEC Sebrae, professor de Gestão de Negócio e Inovação e também professor de Marketing, onde ele traz um panorama geral da economia brasileira nesse primeiro bloco, onde nós vamos explorar a questão do micro e pequeno empresário, como que está sofrendo nesse momento de pandemia, e qual deveria ser a ação do governo neste momento tão difícil. Espero que gostem. E aí, professor? Conta pra gente aí o seu background para nossa audiência. Nossa, background, é um termo bonito, né? Mas, bom, vou completar 46 anos, então, de forma muito rápida, eu tenho uma experiência corporativa de pelo menos uns 16 anos seguidos, né? Desde praticamente lá uns 18, 19, mas pegando assim, passei por indústria química, indústria siderúrgica, empresas ligadas à saúde, tanto varejo quanto distribuição. Né? Minha formação é administração, então eu já fui controle de produção em época de indústria, controladoria na outra indústria, né? No caso siderúrgica, comprador, analista comercial, analista de custos e analista e gerente de suprimentos. Depois os cargos, vem ao caso, as funções que você vai assumindo como hierarquia. Cheguei a ser gerente de suprimentos de empresa de distribuição. E então a experiência ela passa, né, pelos praticamente setores, né, de indústria e setor comercial e serviço. A gente coloca comercial e serviço porque no varejo farmacêutico que eu trabalhei também prestava um serviço farmacêutico. Mas formação é sempre administração, brincam que é o tal puro sangue, que eu acho que pode ser interpretado como até uma um preconceito. Quem não é administrador não pode exercer gestão, fica aquela briga, mas eu fiz administração como graduação, nas especializações também ligadas à gestão, e o estrito sensu, tanto mestrado quanto doutorado, no programa de administração, né, da PUC. E, enfim, esse esse background rápido aí de experiência. Como professor, todos, acredito, normalmente, muitos, na verdade, passam pela fase mundo corporativo, começa a dar aula, no meu caso foi assim, aí se interessa pelo mundo acadêmico, aí dentro do mundo acadêmico também tem uma divisão, tem quem é realmente perfil pesquisador, com acesso a banco de dados e tudo mais, mas também tem o professor que, claro, partilha de um princípio que ele se esforça, que ele estuda, que ele traz conteúdo, também é um professor que desenvolve sala de aula. Às vezes os dois perfis não dá para conciliar, mas eles também às vezes são complicados, porque pesquisa requer uma dedicação exclusiva, mas a aula bem formulada, a aula também requer uma dedicação, e às vezes tem professor que se dedica mais à pesquisa, tem professor que pode se dedicar mais àquela coisa da sala de aula. Eu navego mais pela sala de aula, algumas coisas eu publiquei, mas nada de extrema relevância nesses journals, Qualizar, né? Qualizar 1 e tal, mas faço pesquisas, às vezes faço muitas pesquisas para aplicar em sala, né? Coisas que a gente divulga nas nossas revistas internas da FATEC e tal. E, então eu dou aula praticamente hoje é 2020, há 11 anos, mais 13 anos. Eu comecei em 2007. Eu estava em indústria siderúrgica na controladoria. Tinha tido uma boa experiência de logística também. E eu comecei dando aula de logística em curso técnico, isso em 2007. Aí eu entrei para dar aulas em centros universitários, depois universidades, a partir de 2009, 2008, 2009. E desde então naveguei junto com aula e o mundo corporativo até poder me dedicar praticamente à vida de professor universitário. Esse é o background. Legal. Você colocou que você é professor, e como que tem sido a questão, como que a pandemia tem afetado tanto a sua rotina pessoal aí em casa e quanto no setor profissional? Sim, na rotina, tenho conversado com até essas pesquisas que eu falei, que às vezes eu faço, não é assim informal, mas são dados que eu coleto, né? Eu crio
dossiezinho para apresentar em aula, para mostrar o que está acontecendo, mas citando uma fonte, não é puramente eu acho que, né? Mas eu tenho conversado com colegas que eu brinco da Crachalândia, né, do mundo corporativo, mas o que não deixa de ser uma docentolândia, o mundo acadêmico, assim, são as piadas internas, mas tem uma frase de das pessoas que eu conversei sobre isso, sobre essa suposta nova dinâmica, que ele falou, eu não faço home office, eu estou trabalhando em casa, né? Tal teletrabalho, agora termo que parecia em desuso, né? Porque tinha telecurso na televisão e agora o teletrabalho, mas eu acho que há um esforço para diferenciar, sim, uma condição que não é normal, óbvio, questões óbvias da pandemia, mas ele faz home office em condições normais. Então, ele tem a experiência de fazer home office, por exemplo. Mas ele não está em home office, porque ele está em casa, né, num teletrabalho do qual ele também tem filhos, ele está com o pai em casa, porque o pai é recém-viúvo e é grupo de risco, e a esposa também não está trabalhando, a funcionária que está em casa não está. Então, você está num teletrabalho com todas a tua estrutura de funcionamento, ela não está como de costume. É o mesmo caso aqui. Você me perguntou, de repente nessa gravação, pode ser que você escute meu filho chorando. Por mais que eu tenha um espaço, que eu consiga pegar uma parte da sala de TV que já é um escritório, fecho aqui, que ele pôs uma porta e tal, mas meu filho está lá embaixo, é um bebê. A qualquer momento ele pode chorar. E como meu filho maior já entrou aqui no meio da aula, ele fica curioso e entra. Ah, beleza, tranca a porta. Beleza. Então, quer dizer, você tem essa disputa de espaços, você tem as pessoas, né, os moradores estão em casa, quando é criança tem a curiosidade, enfim, então você lida com uma situação que é diferente, né? Não é um home office no qual você está eu que tenho funcionária que limpa a casa, que lava, que tem isso, tem aquilo, cozinha e tal. A gente agora faz tudo, né? Não é uma reclamação, mas é uma constatação da realidade que é esse tal teletrabalho aí, trabalhar em casa, mas não com esse termo bonito em inglês, né, do home office, que era sempre uma coisa, até dava status, quem tinha 1, 2 dias de home office. Acho que agora as pessoas estão vendo que home office, no significado mais amplo, e não é só coisa boa, né? Porque a gente conflita com várias atividades, né? Manter a ordem da casa, manter a casa limpa, manter quem tem filho principalmente, tem que cuidar, tem que esperar, tem que lidar com a ansiedade deles, eles também estão com essa discussão das aulas das crianças, mas também dos adolescentes. Meus filhos são pequenos, um né? Recém-nascido, o outro tem 5. Nem é tão puxado a questão da aula, dessa teleaula, né? Mas, tá chegando aqui. Vai lá, Bruno. Eu tô começando. Eu acabei de falar isso. Depois eu vou. Depois eu vou. Que chegou o Lego do Ninja Go, cara. Preciso ajudar ele a montar. Mas então, eu acho que, por mais que pareça que atrapalhe o vídeo, não combinei com ele. Acontece. Né? Essa é a realidade de você estar nesse tal teletrabalho. Então, e aí agora, como você falou, hoje eu sou só, entre aspas, professor. Tenho algumas consultorias que estão totalmente paradas, né? Não é uma coisa de ligar, de acionar. Eu tenho coisas que eu faço com uma fundação, sem precisar citar nomes, mas está parado, porque tem muita banca de validação de questões, de editais, enfim, está parado. Então, essa não acontece. Muito provavelmente está esperando as decisões do governo de como vai reabrir, né? Então, essa parte desse trabalho que eu tenho concomitante a lecionar praticamente está parado. As consultorias e esse meu trabalho para projetos de editais de concursos, de questões e tudo mais, e bancas e validações. As aulas retornaram, a gente ficou num recesso antecipado para preparar o conteúdo, para colocar os alunos nas salas de aulas digitais e tudo mais. Então, também há esse conflito desse teletrabalho, né? Porque eu tenho os horários reais do meu calendário, que não é pequeno, de aula, manhã e noite, muitas vezes,
E eu tenho que ficar aqui às 3, às 4 horas. Não, não é uma reclamação, mas é você lidar com essa entrada do meu filho aqui. Mas você pode fechar a porta. Pô, mas estou trabalhando com ele, já é um negócio de ansiedade, porque a criança está em casa, você vai dar uma atenção. Eu acho que faz parte até de um ser humano. Então, ele entra, às vezes ele dá um tchau, porque ele quer ver o que eu estou fazendo. Então, fica aquele misto de não profissionalismo com profissionalismo. Eu acho isso emblemático até. Mas posso dizer que está dando para levar. Claro que numa condição diferente, achava que ia ser pior, esperava uma coisa mais tensa. Mas também tem a ver que a dinâmica da minha casa, minha esposa está de licença maternidade, então ela não está dando aula. Acredito que se ela tivesse que dar aula, no mesmo alguns horários que poderiam ser coincidentes, tem espaço? Tem, mas espaço para 2, quem vai ficar com os filhos? Aí teria uma dinâmica mais complexa. Eu, conversando com outras pessoas, a dinâmica está complexa, porque os dois estão sendo, aí pegando quem está no mundo corporativo, o mundo corporativo quis transferir uma demanda para o digital muito grande, e aí quando marido e mulher, no caso, um exemplo que eu posso citar, estão trabalhando, não tem como deixar as crianças, aí tem que criar um ambiente seguro para elas, para as crianças, que eles possam vê-las. Então, quer dizer, cria um ambiente mais tenso, né? Mesmo aqui, aparentemente organizado, é mais tenso, porque você tem muitas atividades concorrendo, né? De casa, de profissional, por aí. Mas, fico pensando assim, tenho também conversado com as pessoas que, obviamente, moram em casas menores, tem mais gente, né? Tem menos espaços de privacidade, já é uma baita tensão. Aí, por exemplo, quando tem colegas meus também dessa conversa que eu tive, quando tem corte salarial, um casal, a esposa perdeu o emprego, foi demitida durante a crise, e o marido teve 20% de corte. Moram num apartamento com uma criança, um cachorro. Você vai falar, pô, então eu não tinha que viver essa vida? Pô, é a vida que vendem pra gente, pô. E aí eles estão com problemas, entendeu? Assim, tem dificuldades, sem entrar muito no mérito do que é, mas dá para imaginar. A dinâmica de casa, a redução salarial brusca, a criança sentindo falta, um pouco mais velha que no filho, então a escola talvez faça mais falta, questão de alfabetização, tá na segunda série. Então, gera muito mais tensão. Então, enfim, no meu caso, eu falei, tem tensão, mas eu estou fazendo essas comparações para ilustrar um pouco o que realmente é complexa a situação. E como que você tem visto a relação com os alunos em si? Todos os seus alunos conseguiram ter acesso a essas teleaulas aí? Porque a gente tem visto o Ministério da Educação propor a fazer o Enem nesse ano, só que muitas pessoas, a gente sabe que no Brasil não tem acesso minimamente a um saneamento, quiçá vai ter acesso à internet em casa. Como que tem sido? Isso eu até fiz agora na moda, uma live, uma transmissão ao vivo, ele é um ex-aluno meu de tempos, é um grande empreendedor, também não vou entrar em nomes, porque não vem ao caso, mas de uma empresa grande, ficou grande, né? Começou que nem ele fala, no espaço alugado em cima de um boteco. E virou uma empresa de 78 funcionários que prestam serviço de marketing digital, comunicação, soluções para aumentar vendas e tudo mais. E ele quando tomou a decisão de seguir o isolamento, lógico, lá no começo de março, primeira quinzena de março, ele perguntou para todos os funcionários como que era a infraestrutura da casa deles. Para alguns que não tinham banda larga, eles pegaram os modemzinhos lá, os pendrives lá para poderem usar. Todos puderam levar os notebooks no escritório. Então, assim, criou-se uma preocupação de dar a infraestrutura, mas imagina, tudo bem, são 75 funcionários, imagina uma escola pública com dezenas de milhares de crianças. Aí. No caso dele é uma exceção, né? Então, já é uma exceção como empresário. Então, vou ser bem crítico a isso, porque
Já é uma exceção. E é o que ele falou também. Não pude fugir. Tive que cortar 20% do salário. 20 ou 25%. Mas, assim, pelo que a gente conversou nessa transmissão ao vivo, ele teve, claro, quem não vai sentir um corte de 25%, é óbvio. Mas, pelo que ele me comentou, dada todas as ações que eles estavam tomando com as preocupações de deixá-los isolados, de fornecer infraestrutura, eles, durante o isolamento, têm ligado, os 3 sócios têm ligado para as famílias para ver se eles estão com alguma necessidade muito, muito problemática, por assim dizer, e eles tentarem ajudar, mas eles tiveram que cortar, mas, pelo que eu entendi, houve as pessoas, a maioria dos funcionários entenderam a necessidade do corte. Ele preservou todos os empregos e tal. Mas teve uma transparência. Acho que a palavra é transparência, né? Agora, respondendo a sua pergunta diretamente, eu ilustrei com um caso positivo. O exemplo que eu tenho da nossa unidade lá, da instituição, o perfil do público, ele é um perfil que tem mais acesso, vamos dizer, um perfil econômico, social, com mais acesso a isso. Então, a gente não tem sentido muito problema. Mas, imaginando que a nossa instituição tem 70 espalhadas pelo estado inteiro, e se a gente pensar que tem em lugares que são de uma carência grande, tenho tido relatos que óbvio, que alunos de outras, dentro da nossa rede, têm tido problemas para acompanhar as aulas, né? Tem tido problemas porque não tem estrutura, a casa não comporta, né? Você ter 6 pessoas em 30 metros quadrados, por exemplo. Tem essa realidade, a gente tem alunos dessas realidades mais periféricas, de lugares com menos acesso, inclusive a saneamento às vezes. É que no caso direto, para minha experiência, a nossa unidade ela tem um perfil de centro, de um perfil socioeconômico, podemos dizer, de uma classe média, como gosto de usar o termo de forma genérica, mas tem tido esse problema. Se a gente pegar dados de outros institutos, não só do ensino superior, crianças que estão sem merenda. Para muitas crianças, a escola pública era o lugar da principal refeição em São Paulo. E aí você tem um número gigantesco de crianças que não têm merenda. E não foi feito... A discussão foi ficar em casa, e aí tem essa discussão psicopedagógica, em linhas gerais, inclusive para ensino universitário, mas também de relatos que a gente tem tido. Transferir pura e simplesmente o ambiente presencial para o digital, prender uma criança, por exemplo, prender a atenção de uma criança de 7, de 8, de 9 anos, às vezes por 3, 4 horas, sobrecarregá-la de exercícios, porque para compensar, essas discussões elas estão efervescentes. Tem relatos que, por exemplo, para adolescentes tem funcionado, porque já vive o mundo do adolescente, já está no computador, assiste a aula, faz a lição, vai reclamar como qualquer adolescente e tal. Mas quando a gente traz, por exemplo, para crianças menores, e principalmente em fases de alfabetização, às vezes é complicado. Né? Sim, não tem a parte do... Exatamente. Sim. E aí tem que entender também essa questão. Uma coisa é você colocar isso, e realmente, legal, a gente está aqui conversando, a gente sabe que funciona quando bem usada, quando bem empregada. Mas tem a discussão, tem uma resistência do presencial, assim, falando assim, quando eu falo resistência, não quer dizer que é retrógrado, mas existe uma resistência de psicopedagogos desta transição brusca, dessa aceleração dessa transição. A gente também tem o lado de quem defende o ensino à distância, ou o teleensino, que é positivo, que atende mais pessoas, que as pessoas não precisam mais se deslocar, concordo, só que a gente tem que entender o seguinte, a pandemia, ela gera uma turbulência que faz as coisas serem contingenciais, não necessariamente.
um recorte de pesquisa longitudinal para entender o que acontece com as crianças que são alfabetizadas em casa, ou que são alfabetizadas, né, via teleaula em casa, ou que são alfabetizadas na escola. Você não tem ainda dados empíricos que sustentem os argumentos que isso dá certo, isso dá errado. É sempre essa dicotomia. Então, tem esse debate. O que eu entendo que tem que ser discutido é que alguma coisa tem que ser feita, mas não necessariamente o que vai ser feito hoje é o ideal, ou ele vai seguir igual quando a tal pós-Covid acontecer, né? Que agora tudo é pós-Covid. Quando isso, você pode fazer uma solução paliativa agora, mas não necessariamente essa solução vai ser a que vai permanecer. Talvez também pode permanecer com alguns ajustes, enfim. O fato é que a pandemia ela gera um ambiente de incerteza e de turbulência, e as ações durante o período, elas não podem ser tratadas como certas, puramente certas ou puramente erradas. Eles vão ser, às vezes, uma tentativa e erro até. E aí, para encerrar esse bloquinho da questão das aulas, eu tenho percebido que os alunos, se eu entender que mesmo no presencial eu concorro com as telas, porque o aluno está no WhatsApp, o aluno está no celular, o aluno, na nossa instituição tem computador para cada um lá na mesa, eu estou concorrendo com a tela. E eu sei disso. E eu sei que talvez eu esteja falando para 10%, para 20% da sala, a outra parte mais ou menos escuta e uma outra não está nem aí. Isso vai acontecer, sempre aconteceu. Claro que tem estudos, a gente trabalha formas de inserção para estimular, motivar e tal. Mas tirando esse lado, o que eu percebo é que os alunos têm logado. A gente tem até os dados que a gente praticamente passa para a instituição, do percentual de alunos matriculados e logados na hora da aula. Ele é muito bom, acima de 70%, 75%, o que é o número normal do presencial. Rodízio de falta lá dos alunos e tal. A aula será gravada depois? A gravação é uma arbitrariedade do professor, porque ele é o gestor da sala lá, mas o aluno até pode acionar uma gravação. Mas é a mesma lógica do presencial. Quantos alunos também gravaram a minha aula sem eu saber? Pelo menos o áudio. Às vezes o aluno fala, professor, estou gravando, pode? Eu falo, pode, às vezes não pode, ou para que você vai usar isso? Enfim, a gente é um momento também de equacionar certas situações. E quando a gente também está num ambiente de incerteza e de muita tensão, inclusive a política, não tem como não colocar, você se sente inseguro quando alguém fala que vai gravar. A tua exposição e depois como você vai ser exposto, para usar o termo que muitos gostam, a esse linchamento virtual, muitas vezes, de ambos os lados, de ambas as frentes. Então, a gente se sente inseguro. Assim, eu particularmente, não sou muito fã de ser gravado, né? Mas, quando pede, quando fala, mas essas aulas específicas eu não estou gravando. Alguns alunos até não gostam, às vezes até insistem para gravar, eu falo que não, explico os porquês, dá uma amenizada na situação, mas eu não me sinto à vontade, porque é uma coisa que eu estou tendo que me exercitar, que é falar para um computador, que já é um exercício para mim, e saber que estou sendo gravado visualmente, tudo que eu estou falando, sei lá o que vai ser usado, enfim. Vamos dizer, é mais uma situação que você se preocupa, então se você pode evitar, no meu caso eu evito, né? Mas, enfim, as aulas elas estão tendo aderência. É óbvio que perde o debate. Eu até separei uns dias para debate, para ver como vai acontecer, porque é uma experiência mesmo. Mas tem participação, mas é o que eu estava falando. Aqueles percentuais do presencial, eles às vezes acabam reproduzindo nesse ambiente digital. Os alunos que eu sei que participam mais, eles participam no digital também. Os que participam menos, eles estão logados, sei lá o que eles estão fazendo, porque não tem como eu saber, ele está logado. Mas, enfim, eu tenho alunos que não têm microfone, lembrando agora de problemas, que você me perguntou, mas eles participam pelo chat, por exemplo. Alguns, mas como eu falei, o perfil da nossa unidade ele é um pouco fora da média, se a gente pegar unidades mais
lugares mais periféricos que estão sofrendo mais com a falta de infraestrutura nas casas, né? Você é professor de gestão de negócios e agora falando um pouquinho sobre a questão de negócios em si. Como que você vê a questão de micro e pequenas empresas que nesse momento estão sofrendo uma dificuldade? Como que está o cenário? Eu brinco se eu falo gestão de negócios, né? Tal puro sangue que eu falei lá na introdução do meu background. Mas eu tento ser um sociólogo de organizações, né? Um pouco do francês, né? Sociologia das organizações. Né? As empresas são organizações humanas, interagem com o meio ambiente, têm seu ambiente interno, enfim, um pouco do Weber, um pouco do Durkheim, aquela lógica. Agora, sendo mais prático, pequeno, micro, e agora tem a figura do microempreendedor, né? Porque também é um negócio, você é um negócio. Então, a gente tem feito, meus alunos, eu tenho um projeto que acontece com alunos, tipo um projeto de extensão, você deve ter ouvido falar lá, o MOVE, fizeram algumas entrevistas com alunos microempreendedores individuais. E eles estão indo dentro do que já era uma empresa nova, um faz bolo, o outro nesse caso, muito ligada à alimentação, né? Porque realmente o home office estimula você pedir comida em casa, mas é assim, eu vou dar um exemplo real, sem citar o nome das empresas, né? Mas vamos lá. O primeiro, assim, as entrevistas que a gente tem feito com os alunos que são microempreendedores individuais, que estão no começo e que sempre já usavam a plataforma, já estavam inseridos num ecossistema digital, em que ele faz em casa, faz na casa dele, e ele entrega, ou ele, uma das entrevistadas é puramente usando os canais intermediários de distribuição, os aplicativos que tem por aí. E já era assim, ele sente menos. As pessoas até estão pedindo mais coisas em casa. Então, tem a ver com o modelo. Esse microempreendedor individual, que já operava nesse modelo, era o que tinha mesmo. E aumentou até. Conversando com um dono de pizzaria pequena, assim, só de entrega, sem ter salão para à la carte, ele perdeu 10% de faturamento. Não é o ideal. Óbvio, se você colocar num pequeno negócio 6 meses, 10% a menos, corrige com inflação, aumento de preço do fornecedor, você está arriscado a quebrar. Óbvio. Mas assim, diante da crise, como o modelo de negócios dele já era enxuto, um cara que controla bem custo, tem lá 3, 4 funcionários, criou um esquema dos funcionários dele ir buscar os funcionários e levar. Ele também teve a preocupação com isso aí, de não expor os funcionários, um cara também consciente nesse sentido. Mas, efetivamente, como era um modelo já de entrega, ele perdeu 10%. Conversando com um cara que presta consultoria para uma grande rede dessas pizzas que tem em aeroportos, que tem em shoppings, esse cara caiu 70%. Esse cara, o delivery representava 20%, 30%. E aí é óbvio que muitos vão falar que a pandemia vai acelerar a percepção desses empresários, e aí vamos colocar os de médio e pequeno porte principalmente, os de pequeno porte colocando micro e pequena empresa ligadas a comércio e serviços, que teoricamente são mais familiares, tem muito aquela visão do dono e tal. Pode ser que essa pandemia acelere esse entendimento dessa necessidade de estar num ecossistema digital, trabalhar marketing digital, posicionamento de marca, né, marca digital, entregas, criar uma operação para entrega, trabalhar com esses aplicativos ou verticalizar. Vamos dizer, coloca isso numa prateleira mais à frente, talvez, para ser usado. Nesse momento, eu vou oferecer soluções paliativas que o pessoal encontra e que, óbvio, muitos vão perder, e estão perdendo o faturamento. Conversei com um que faz comida pronta para entregar, só que o perfil do público dele era entregar para trabalhadores dos centros comerciais. É óbvio que ele perdeu 68% de faturamento, porque as pessoas estão em casa.
Então, ele é um microempreendedor, não é microempreendedor individual, ele é um microempresário. Ele tem 5, 6 funcionários, ele tem uma cozinha alugada, ele tem já uma estrutura, ele faz pratos prontos, com todo funcionamento de qualidade, enfim, mas o público-alvo é o cara que quer ter a marmita para levar para o trabalho e comer saudável. Ele tinha um bom faturamento, rodava a empresa, ele tem, já é profissional, vamos chamar assim, né? Tá com local, tem cozinha equipada profissionalmente, com fornos, com tudo mais. Então, ele tem uma estrutura é uma microempresa, mas tem uma estrutura. Ele perdeu 68% do faturamento. E está tentando, de qualquer forma, comunicar digitalmente para pessoas agora, vamos dizer, para os lares, para as casas, para pedirem. Só que aquela história, ele não fazia isso. No sentido, ele não tinha um posicionamento de mercado, né, a percepção do consumidor do produto dele. Ele tinha de quem era o cara que comprava para levar para se alimentar normalmente no almoço. Esse cara conhece ele, mas esse cara agora está em casa, esse cara vai cozinhar. Né? Acaba acontecendo naturalmente isso. Então, para ele comunicar para uma família que não conhecia a marca dele, é uma correria ele ter que criar esse posicionamento, e aí não necessariamente você consegue fazer implantar a estratégia de uma forma mais assertiva. Então, isso está acontecendo. Além de as regras sanitárias também, né? Porque o público também vai ficar ressabiado se vai comprar do empresário ou não. Sim, tem toda essa questão. Então, eu tenho percebido, então, assim, você tem negócios que são mais ou menos afetados, como eu citei, os 10% da queda de faturamento da pizzaria, por exemplo, está ligado a um pouco isso que você colocou. Que eu falei, isso no médio prazo, com a inflação, com o reajustar, ele pode quebrar. Mas ele consegue rodar hoje, mas ele roda hoje, diferente desse outro que eu citei, que perdeu 68%, dado ao público-alvo e dado ao modelo de negócios que o cara operava. Esses 10% da pizzaria da perda, porque as pessoas algumas ficaram com medo de pedir coisa em casa, por conta de contaminação de embalagem, outros perderam renda, perderam emprego, então também pararam de pedir a pizza, então você tem 10% nesse grupo aí. A outra pizzaria que eu dei exemplo, que é uma grande rede, ela perdeu direto porque o foco do negócio dela não era delivery, não era entrega, era aeroportos, shoppings, enfim. Então, claro, o aeroporto foi o primeiro que encerrou, então. Então, quer dizer, o modelo de negócio, ele sente mais ou menos como qualquer objeto vivo dentro desse ambiente, né? Agora, com esses exemplos, e aí tentando generalizar para responder essa tua pergunta, a gente tem que entender assim, as empresas agora, especialmente as pequenas, né, mandaram embora, muitos mandaram embora. E aí o que acontece instala uma forma de delivery, uma forma de entrega, né? Não era o que a empresa fazia. Você vê muito isso nessas lanchonetes clássicas aqui de São Paulo. Lanchonetes que eram de grandes movimentações por serem áreas de alta circulação. E aí você passa nos locais, passando em Moema lá, todos com as mesas na porta, meia luz, servimos marmitex e você acha que esse cara vai se sustentar como? Então, assim, em linhas gerais, eu não tenho dados de quantos foram mandados embora, mas pelas conversas, inclusive, que eu tive para fazer posso dizer, uma mini pesquisa de pessoas que também perderam o emprego dentro da família, tiveram redução salarial e tudo mais. Se eu não me engano, no setor de bares e restaurantes, no Jornal da Cultura, ainda lá em abril, o impacto que teve já teve mais de 300 mil demitidos, com potencial de chegar a 1 milhão. Sim, esse era o número que eu tinha, mas é um número e ele é significativo para 13 milhões de desempregados que a gente já tinha, a condição dos 38 a 40 milhões de pessoas em estado informal ou com uma desestabilidade de renda. Então, a gente tinha quase que metade da população economicamente ativa do Brasil em condições, podemos dizer, com os termos da moda, precarizadas, né?
mais 1 milhão, sei lá, na rua, mais 1,5 milhão na rua, vai para 14 milhões e meio, mais quem teve redução, você não tem dinheiro circulando, ele não está circulando. E esses serviços, assim, dessas pequenos prestadores de serviços, pensa assim, o borracheiro diminuiu, porque fura menos pneu, porque tem menos carro, é óbvio. Então todos, aí sim, dando uma resposta em linhas gerais, né, genéricas, assim, mas assim, o impacto é devastador para o pequeno cara, que normalmente não tem caixa. O pequeno empresário, normalmente ele não tem caixa. Se a gente entender que muitas vezes o pequeno empresário confunde caixa pessoal com caixa da empresa, não vamos nem entrar nesse detalhe, mas que também piora. Mas em linhas gerais normalmente o pequeno negócio não tem muito caixa para rodar. Então assim, o que a gente tem que entender é que a condição o Stiglitz fala dinheiro de helicóptero, que é imprimir moeda. É a expressão dos Estados Unidos, mas não vou falar de impressão de moeda aqui, tá? Mas assim, assim, precisaria de uma atuação do Estado no seu aparato desse, que seja, claro, da esfera federal, estadual, municipal, mas uma determinação minimamente harmoniosa, minimamente coesa entre federação, entre federal, estado e município, para ter uma ajuda para esses caras, né? Alguma linha de crédito com juros menores, com carências para pagamento, sei lá, que nem as montadoras estão tentando vender carro para começar a pagar em 2021. Você tem que criar uma forma desses caras não quebrarem. Porque senão a bola de neve ela vai aumentando, porque você gera uma tensão social tremenda, e aí não adianta você chegar e falar para o cara que está com a empresa para fechar, prestes a fechar, sendo que ele já mandou embora o funcionário ou os funcionários, e ele está lá servindo uma marmitex para ver se sustenta, e o cara está numa situação crítica, chegar e falar para esse cara fazer isolamento. É a mesma coisa que você chegar e falar para um cara que trabalha de entregador de aplicativo ou que dirigia por aplicativo, fala que ele tem que fazer isolamento. Cara, tá faltando comida, o cara não vai aceitar o isolamento. Por mais que não estou nem discutindo cognitivamente se ele entende ou não a importância do isolamento. Porque você tem uma disputa política em torno da pandemia, que não é o caso aqui agora, mas você tem uma tensão social tremenda. Então você pega como alguns governos lidaram com seus pacotes, vamos chamar assim. Você pega a Alemanha, o quanto a Alemanha liberou de dinheiro para empresas, para pequenos empresários, para pessoas físicas. A gente tem essas pessoas em condições precarizadas, esses R$600, ia ser 200, 600 não é nem o salário mínimo. Então, assim, você bota uma instabilidade social tremenda. As empresas estão nesse balaio, estão com a mesma desestabilização, com uma carência de planos mais efetivos e muitas provavelmente vão quebrar. Eu cheguei a falar, o cara tem que controlar custo, o cara tem que isso. Tá bom, cara, beleza. O cara tem que controlar custo, tem que ter uma planilha, tem que renegociar possivelmente o aluguel, reduzir um pouco, renegociar prazo de pagamento com o fornecedor. Mas isso é rotina que já é feita por empresa. Se aumentar a tua capacidade de caixa. Não é uma novidade. Isso, claro, tem que ser feito com mais frequência, com mais prazos e tal, mas é sobreviver, né? Mas a questão e mais para frente, e atenção, e quando você olha o seguinte, quanto menos cumprimento de isolamento tem, a tendência é a gente ficar mais tempo com isso. Por mais que libere, às vezes liberar pode ser que tenha um rebound aí, pode ser que tenha uma lombada na curva e a gente tem que voltar a isolar, ou seja, isso só prejudica. Quanto mais tempo você fica fechado e quanto menos assertivas são essas políticas de cima para baixo, o cara entra numa tensão absurda e vai chegar a falar para o cara que ele tem que cortar custo daqui, dali, ele fala, já mandei embora, já estou devendo para 10 fornecedores, você quer que eu faça o quê? Vou no banco, não tem grana, vou fazer o quê? Não tem gestão assim. Você tem que ter um projeto, um plano para socorrer, para manter os caras rodando, entendeu? É uma ausência do Estado aí, né? Você falou também da questão de quebradeiras em massa.
E como que isso na minha visão, eu acredito que isso vai gerar e aumentar ainda mais a desigualdade social que nós temos aqui no Brasil. Hoje eu vi um dado aqui no site Caos Planejado, que 1% dos donos de imóveis concentram 45% do valor imobiliário de São Paulo. Um empresário aqui da minha cidade falou que um amigo também, empresário aí de São Paulo, tem aproveitado essa época de pandemia para comprar locais que os negócios estão fechando, para depois ele ganhar lá futuramente. O quanto que a desigualdade pode aumentar aí, professor? Já está, tem estado, tempo verbal é constante. Ela já está escancarada, principalmente a partir da crise de 2008. Aí você tem o Piketty com o Capital do Século XXI e todo o desdobramento analítico da desigualdade, a Oxfam, seus relatórios. A desigualdade é gritante, ela é abissal. O Brasil é um dos mais desiguais. Você pega o índice de Gini no Brasil, como que se discute distribuição de renda, aí você vai ter posições ideológicas por trás, porque não pode dar Bolsa Família, porque não pode tributar o rico, porque se tributar o rico o dinheiro não vai trickle down. Tem muita coisa indo por água abaixo aí. Acho que nessas horas a gente tem que deixar a ideologia, não é deixar a ideologia de lado, né? É uma expressão, mas a gente tem que entender que o trickle down também não funcionou para distribuir renda, porque você tem dado alarmante aqui. A gente tem que entender que crescimento econômico, na lógica econômica da externalidade, ele não está sendo bom para o planeta, não está sendo bom para distribuir. Então, quer dizer, você tem que realmente pensar num olhar dialético do tipo, o que deu certo, vamos lá, usando entre aspas, de uma ideologia, o que deu certo de outra ideologia, e criar uma síntese para você rodar, e principalmente pós-pandemia, sabendo que a gente é tão frágil assim, como sociedade, que pensando numa lógica que pode ser dizimado, a gente tem que pensar numa lógica econômica diferente. Eu não posso priorizar a curto prazo, eu não posso deixar certos setores totalmente desregulados ou favorecidos, porque aí a questão da desregulamentação é engraçada. Desregular é um mantra para muita gente. Só que, ao mesmo tempo, o desregular gera um oligopólio, e aí você não regula. Então, alguma questão regular para regular finanças internacionais, esse capital especulativo que vai ter, enfim, deixar um pouco essas ideologias mesmo entre o que a gente sabe que tem e trabalhar com uma lógica de economia de mais longo prazo, de preservação ambiental, de maior distribuição de renda. É óbvio que a tendência que eu percebo, infelizmente hoje eu estou pessimista, é que vai exacerbar essas cisões, né? Vai exacerbar desde do individualismo, embora tenha muita gente solidária, nessas horas você também vê, mas eu acho que em linhas de países e nessa correria geopolítica de China e Estados Unidos, eu acho que vai exacerbar, a globalização vai arremeter total, a lógica da política real, né, o interesse nacional vai ficar acima da maioria das prioridades e vai gerar uma tensão mesmo. Eu respondi, você me perguntou, não sei se eu dei uma volta muito longa, mas eu atendi a sua pergunta? Deu sim, deu. Então, desigualdade. Então, vai aumentar? Aumenta. Claro que aumenta. Claro que aumenta. Quanto mais desemprego, quanto mais renda precária, quanto mais tempo ficar, aí quanto mais tempo a economia demorar para retomar, e mesmo que retome, com que níveis de salários vão retomar? Porque já era um problema, nossa média salarial no Brasil é R$ 1.500. O Brasil teve crescimento econômico legal uns 10 anos atrás, teve uma inserção de uma fração da população na zona de consumo, mas a gente inseriu muita gente na zona de consumo com renda média pífia e com um nível de endividamento alto. Né? Não tem nenhuma segurança e ela não se manteve lá. Quando a mínima crise que veio, ela já... Isso no longo prazo não sustenta. Você tem que... Aí vem toda a discussão. Quanto de valor a gente agrega aqui na nossa indústria para as que sobraram aqui, quanto valor a gente agrega, talvez, de indústria criativa,
que é o que a gente pode discutir como uma alternativa aos países industrializados que fizeram offshore para a Ásia, né, mandaram suas fábricas para a Ásia, e aí ficou com a parte, os casos famosos, onde está o maior valor agregado do iPad, do iPhone? Está no design, o design é dos Estados Unidos, né? Onde monta? Na China, no Paquistão, na Indonésia, no Vietnã, o que quer que seja. E aí você tem lá a indústria criativa, o design e o royalty maior, o maior valor agregado, está nisso. Montar o negócio é barato. Então, assim, aonde a gente está agregando valor? A gente, basicamente, continua, assim, com uma indústria criativa no nível internacional pífia, sim, pequena, embora o pouco que você vê emprega gente pra caramba, eu não vou ter esse número de cabeça, mas é significativo quanto emprega de gente a indústria criativa. Mas a gente mantém uma pressão de ser o país que vai exportar commodity, de preservar os latifúndios e de preservar essa estrutura. Muitas empresas brasileiras foram para fora, alguns vão colocar, não quero trazer argumentos muito extensos, mas a desindustrialização precoce, ou o que sobrou da nossa indústria aqui que a gente agrega de valor, e por aí vai. A gente vai manter essa desigualdade e tende a aumentar, se não criar políticas públicas de acesso, educação de qualidade. Aí a gente vai entrar numa ciranda gigante, porque para corrigir o que está ruim tem muita coisa para fazer, que é o nosso caso. Eu agradeço a tua contribuição nesse primeiro bloco sobre mais a questão econômica do país e de negócio.